Nosso encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre o tópico dos carboidratos, uma outra classe aí das biomoléculas. Lembrando que existem 3 biomoléculas, carboidratos, teoricamente os carboidratos, proteínas e lipídios, tem os ácidos nucleicos também, a quarta classe. Mas hoje a gente vai abordar um pouquinho os carboidratos. Então a gente vai falar dos monossacarídeos, quais são os principais, uma ligação glicosídica, quem são os disacarídeos e quem são os polissacarídeos. Para começo, acho que todo mundo já ouviu falar do diabetes mellitus, né? Uma doença relacionada com o nível de glicose na corrente sanguínea. Tá? Glicose, um monossacarídeo. Tá? Então, pode ser diabetes tipo 1, tipo 2 gestacional, AMOD, então você tem algumas modalidades, alguns tipos aí de diabetes. Mas na verdade está levando a alterações no nível de glicemia. Então, a pergunta que fica é: qual a importância dos carboidratos para os seres vivos? Tá? Visto que eu posso ter uma doença relacionada com o carboidrato. Então a gente vai discutir um pouquinho isso com o decorrer da aula. Tá? Então quando você pensa em carboidrato, significa o quê? Reserva de energia. Principal fonte de energia dos seres vivos. Ponto. Tá? Então, mas é só isso que o carboidrato representa? Não, ele vai fazer parte de outras estruturas. Tá? Então, sustentação de plantas, por exemplo, a quitina, presente ali nos crustáceos. Então, tecido conjuntivo, tá? Então você tem várias estruturas. No próprio material genético, DNA, RNA, ribose, desoxirribose, tá? Então, você tem os carboidratos também distribuídos e apresentando várias funções para as células. Então, quando você pensa num carboidrato, olha lá o nome, carboidrato, vem de carbono hidratado. É uma cadeia de carbonos, tá? Então você vai ter uma cadeia de carbonos na estrutura, e ligado a esse carbono você vai ter hidrogênio, vai ter oxigênio presente na estrutura. Tá? Então, no mínimo, para ser classificado como carboidrato, tem que ter no mínimo 3 carbonos. Daí para mais. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um gliceraldeído. Então você tem alguns tipos. Você tem o gliceraldeído, é uma aldotriose, carboidrato geralmente termina em ose, tá? Já fica a dica também, terminou em ose, carboidrato. A dihidroxicetona, cetotriose. A D-glicose, a D-frutose, D-ribose, D-desoxirribose. Então, os tipos de monossacarídeos. Então, a classe é gigante, tá? Mas geralmente a gente acaba falando bastante da glicose, da frutose, da galactose, ribose e desoxirribose. Mas não são os únicos monossacarídeos que existem, tá? Então, você tem a N-acetil-D-glicosamina. Então, você já observa aqui, ó. Então, uma estrutura que já tem nitrogênio na sua composição, tá? Mas daí você tem a frutose, a glicose e a galactose. São os mais comuns, que a gente acaba abordando um pouquinho mais. Eles são geralmente formados pelos vegetais, principalmente a molécula de glicose, na forma linear, só que depois eles sofrem um processo de ciclização, tá? E aí você pode ter algumas variações. Então, aqui nos carboidratos acontece muita isomeria. Tá? Então, isso é importante, porque a isomeria entre carboidratos é muito evidente. Tá? Então, isso pode implicar em algumas alterações fisiológicas. Tá? Então, a gente também, assim como em lipídios e em aminoácidos, a gente tem as isomerias. A gente tem a forma D e a forma L da estrutura. Tá? Então, a gente tem o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído, olha a estrutura. Tá? Então, o que a gente vai ter no nosso organismo é principalmente a molécula de D-glicose. E aqui só para mostrar as possibilidades de isomeria que podem acontecer entre os carboidratos. Tá? Então, você tem vários isômeros, tá? Isômeros constitucionais, tá? Diferem da ordem da ligação dos carbonos. O estereoisômeros, que pode ter enantiômeros, você tem imagens especulares que não se sobrepõem. Então você vê, às vezes, uma mudança sutil na estrutura. Tá? Então, D-gliceraldeído, L-gliceraldeído. Diásteroisômeros, tá? Então, isômeros que não são imagens especulares. Epímeros, que mudam a posição de vários carboidratos, de vários átomos de carbono, desculpe, ali no carboidrato. E os anômeros, tá? Que diferem de um novo átomo de carbono. Então você percebe que existe ali uma grande variação, uma grande
possibilidade de isomeria entre esses monossacarídeos. Então aqui os principais monossacarídeos, tá? Com 3 carbonos, percebe que a gente vai falar só dos D agora, tá? D-glicose, D-frutose, D-manose, por quê? É o que a gente utiliza. Então você tem com 3 carbonos, que a gente chama de triose, D-gliceraldeído, 4 carbonos, tetrose, tá? A eritrose, 5 carbonos, as pentoses. Aqui a gente tem 2 extremamente importantes, tá? Por exemplo, a ribose e a desoxirribose. E com 6 carbonos, que são as hexoses. Aí a gente vai falar bastante da molécula de glicose, da molécula de galactose e da molécula de frutose, que a gente vai acabar falando bastante, tá? Então, quando você pensa aí nesses monossacarídeos, acetose, o que significa acetose? Na verdade, significa o quê? Ele tem um grupo cetona na sua estrutura, tá? Então, esse C-O entre dois carbonos. Então, quando você observa esse tipo de estrutura, esse grupo funcional é caracterizado como cetona. Então, você tem monossacarídeos que são cetoses, porque eles têm o grupo cetona. Tem os monossacarídeos que são aldoses, porque tem o grupo aldeído na sua composição. Deixa eu só ver se eu não pulei um aqui. Aqui. Então, por exemplo, esqueci de falar aqui quando a gente está falando das aldoses. O que acontece? Ele tem o grupo aldeído na sua composição. Tá? Então, quando você fala na aldose é porque ele tem o grupo aldeído na sua composição. Quando ele fala da cetose é porque ele tem o grupo cetona na sua composição. E quando a gente fala dos monossacarídeos, a gente vai falar da molécula de glicose e da família da molécula de glicose, o que pode vir dessa molécula de glicose. Tá? Então, quando você pensa na molécula de glicose, é o monossacarídeo mais abundante na natureza, tá? O que mais existe na natureza. Tá? Então, é uma dextrose e é 0,1% da nossa corrente sanguínea. Então, se você não ingerir a glicose, existe a possibilidade de administrar glicose endovenosamente, soroglicosado. Tá? A gente encontra bastante glicose distribuída pelas frutas, então a glicose é de origem vegetal. Tá? E é o de maior importância, o monossacarídeo de maior importância para o organismo. Por quê? A nossa principal fonte de energia. Tá? Então aqui vai ter a representação estrutural da molécula de glicose. Então você vai ter os carbonos da estrutura, você vê a estrutura tridimensional. Então a molécula de glicose, a fórmula geral da molécula de glicose é C6H12O6. Tá? Ou seja, tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 moléculas de oxigênio. Então, é a principal fonte de energia para a maioria dos seres vivos. Tá? Todo ser vivo gosta da molécula de glicose. Já a galactose é um isômero da molécula de glicose formada em mamíferos. Então, nós mamíferos, macho e fêmea, pegamos a molécula de glicose, mandamos para a glândula mamária, e na glândula mamária a molécula de glicose é transformada na molécula de galactose. Tá? Então, a galactose é de origem animal, principalmente característica dos mamíferos. Tá? A frutose, conhecida como açúcar das frutas, tá? Amplamente distribuída aí em frutos em mel. Tá? E se você perceber também, C6H12O6, assim como a molécula de glicose, assim como a molécula de galactose. Tá? Então todas elas têm a mesma composição. A gente encontra em sucos de frutas, a partir da hidrólise do açúcar da cana de açúcar ou da beterraba, que é a sacarose, que a gente já vai falar. Tá? Então, uma estrutura importante aí também para o nosso organismo. E a partir desses monossacarídeos, assim como nos aminoácidos, o que acontece? Essa estrutura pode sofrer ligação glicosídica. Tá? Então, o que é a ligação glicosídica? É a ligação que ocorre entre 2 monossacarídeos. Tá? Então, a ligação glicosídica é um tipo de ligação química que acontece entre 2 monossacarídeos, monossacarídeo 1, monossacarídeo 2. Ocorre a liberação de uma molécula de água na reação e agora eu tenho um disacarídeo. Então, eu tinha os monossacarídeos, agora eu tenho um disacarídeo. Então, o que é um disacarídeo? É uma estrutura formada pela união química de 2 monossacarídeos. E agora aqui a gente tem a ligação glicosídica, que você pode dar nomenclatura alfa-1,4. Por quê?
a estrutura tem a hidroxila na posição alfa. Envolveu o carbono 1 de uma molécula com o carbono 4 de outra molécula. Então, existem alguns tipos de disacarídeos. Por exemplo, a sacarose, que a gente encontra na cana-de-açúcar, na beterraba. A lactose, que a gente encontra no leite de mamíferos. Tá? A maltose, que é degradação, a partir da degradação de amido. Então, a gente tem alguns tipos aí de disacarídeos. Então, por exemplo, a lactose. A lactose é um disacarídeo de origem de mamíferos. Aqui, as fêmeas, no momento da lactação, conseguem pegar... Lembra que a gente falou da galactose? A glicose vai para a glândula mamária e é convertida em galactose. Aí, a fêmea, no momento da lactação, estímulos hormonais, o que ela consegue fazer? Pegar uma molécula de glicose e associar com uma molécula de galactose. E com isso você tem o quê? Você tem a molécula de lactose. Então, é uma união de uma molécula de glicose e uma galactose. Então, aqui você tem as duas estruturas, tá? Então, é conhecida como açúcar do leite. Não tem uma boa solubilidade em água, também não tem um sabor tão doce comparado com a sacarose, e é formada nessas glândulas mamárias das mães no momento da lactação, tá? Então, você encontra aí 5% do leite, você tem a sacarose, a lactose fazendo parte dessa estrutura. Já a sacarose, o que tem? A sacarose é de origem vegetal e é uma molécula de glicose associada com uma molécula de frutose. Tá? Aí você tem a sacarose. Então, uma estrutura extremamente doce que você pode extrair da cana-de-açúcar, da beterraba, encontrar em frutas, em vegetais, tá bom? Então, é de grande importância para o ser humano, que é uma fonte muito boa de energia. Então, ela já é comercializada há muito tempo, né? E tem uma boa solubilidade em água, tá? Então, ela tem uma grande importância no suprimento de açúcar mundial. Tá? O mundo inteiro acaba consumindo açúcar. Hoje em dia, a gente está substituindo por algumas outras estruturas, tá? Alguns outros tipos de carboidratos, mas a sacarose ainda tem uma grande aceitação. A maltose é uma estrutura formada por duas moléculas de glicose ligadas quimicamente e ela é derivada da quebra do amido. Tá? Então você dificilmente encontra maltose livre. Ela é produzida a partir da quebra do amido. Então, só mostrando aqui uma tabelinha mostrando os disacarídeos. Tá? Então, por exemplo, a sacarose. Qual é o significado clínico dessa sacarose? Tá? Então, se você não tiver a sacarase, que é a enzima que quebra a sacarose, posso levar uma intolerância à sacarose. Geralmente me dá uma diarreia ou flatulência. A lactose, que é a mais conhecida. Se eu tiver deficiência da enzima lactase, tá? O que acontece? Vou ter intolerância à lactose, não vou digerir a lactose e com isso eu vou ter o quê? Diarreia, flatulência, um incômodo no trato gastrointestinal. A maltose já não tem problema. A lactulose não é hidrolisada por enzimas intestinais, tá? Então ela pode ser utilizada como um laxativo, ela acaba incomodando, então em alguns momentos ela pode ser utilizada como um laxativo. Então, além da função energética dos carboidratos, eles apresentam outras funções. A partir do momento que você junta dois monossacarídeos, você tem um disacarídeo. Aí você pode associar um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, e a cadeia aumentando de tamanho, tá? Aí você chega no que a gente chama de oligosacarídeo. O quê? É uma estrutura que tem ali aproximadamente até 20 aminoácidos na sua composição. De 3 a 20 aminoácidos. Lembrando, desculpe, aminoácidos não, carboidratos, monossacarídeos. De 3 a 20 monossacarídeos, tá? Que são mantidos através das ligações glicosídicas, tá? Que são mantidos através das ligações glicosídicas. Então, aí essas estruturas vão ter, a partir desses 3 unidades, e aí vão, por exemplo, formar alguns glicoconjugados. Então, eles podem formar algumas estruturas maiores com algumas outras funções, tá? E os polissacarídeos, daí para frente é de 20 em diante monossacarídeo, e aí vai variar. Então, por exemplo, o que a gente tem de exemplo aí dos polissacarídeos? A gente tem o amido, o glicogênio, a celulose, a quitina, tá? Então a gente tem alguns tipos de polissacarídeos. A gente tem o que a gente chama de homopolissacarídeo, de igualdade, tá? Ou seja, se eu pego um homopolissacarídeo, eu só encontro um tipo de monossacarídeo na estrutura,
seja ele qual for, glicose, frutose, galactose, independente. Pensei num homopolissacarídeo, só tem um tipo de monossacarídeo fazendo parte da cadeia. Aqui está representado pela molécula amarelinha. Pode ser linear, pode ser ramificado, mas só tem um tipo de estrutura. Agora, se eu pego um heteropolissacarídeo, aí eu já tenho 2 tipos ou mais de monossacarídeos, tá? E aqui está representado pela coloração, tá? Então, por exemplo, eu tenho um marronzinho, um azul, um marronzinho, um azul, um verde. Então, agora eu tenho mais do que um tipo de monossacarídeo presente na estrutura, tá? Pensando no mais importante para o nosso organismo é o amido, tá? Então, nós temos uma reserva de glicose, que é o amido que é de origem vegetal e o glicogênio que é o nosso, tá? No nosso organismo a gente tem o glicogênio, e esse glicogênio, o que acontece? Esse glicogênio é armazenado no fígado, tá? E aqui você tem o quê? Um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose, tá? Só que para você montar isso, você precisa da molécula de glicose que você obteve através da alimentação. Geralmente veio do amido. E a gente tem a celulose, que está presente nos vegetais, que são o quê? São estruturas que fazem o quê? Dão a forma estrutural dos vegetais, tá? Então, no nosso organismo, a gente tem o glicogênio, tá? Então, o glicogênio, a estrutura que faz o quê? É a nossa reserva de glicose. Então, a gente está estocando o glicogênio nas células animais, principalmente no fígado e no músculo. Então, tem o glicogênio hepático e o glicogênio muscular, tá? Então, o glicogênio tem a sua ramificado muito mais do que o amido. Então, o glicogênio é a forma na qual nós estocamos a nossa molécula de glicose. Já o vegetal, ele estoca na forma de amido. Então, ele vai estocar o amido. Então, também é uma estrutura formada exclusivamente por moléculas de glicose. Aí tem o que a gente chama de amilose e amilopectina. A amilose não tem ramificação e a amilopectina contém ramificação na sua estrutura. Então, aqui está a representação química da amilose. Então, você observa a estrutura, uma cadeia linear, sem ramificação. Já quando você pega na amilopectina, você tem um ponto de ramificação, tá? Mas, independente de ser amilose ou amilopectina, é formada única e exclusivamente pela molécula de glicose. Só tem o monossacarídeo glicose. O vegetal também tem o que a gente chama de celulose, tá? A celulose é uma estrutura também extremamente rígida, é fibrosa, resistente à água, tá? Insolúvel à água. Então ela dá uma alta resistência aos vegetais. Então está presente no caule, em tronco, porções amadeiradas dos vegetais. Nós, animais, não conseguimos digerir a celulose, tá? Então para nós não serve como uma fonte de energia. Por quê? Lá na celulose a gente tem a beta-D-glicose, que é diferente da que a gente tem na nossa molécula de glicogênio, que é a alfa-D-glicose. Então aqui só uma estrutura geral da molécula de celulose para ver o quanto tem dessa estrutura. Então é uma estrutura extremamente rígida. Então ela é altamente resistente. A gente tem, por exemplo, o homopolissacarídeo, que é a quitina, que ele tem na sua estrutura o que a gente chama de N-acetilglicosamina. Essa estrutura aqui, ó. Uma N-acetilglicosamina, uma outra N-acetilglicosamina, é uma repetição dessa estrutura, tá? Então, aonde a gente encontra essa estrutura? Exoesqueleto de insetos, artrópodes extremamente resistentes, e também não consegue ser digerida pelos vertebrados. Então é um probleminha. Algumas pessoas têm reações alérgicas à quitina, tá? Os proteoglicanos, olha lá, próteos, tá? Então você tem o quê? Uma proteína associada a carboidratos. Então você tem o agrecano, que é o mais conhecido, tá? Então ele vai fazer junto com a estrutura do colágeno, então são constituintes da cartilagem. Então você percebe que a cartilagem tem uma resistência muito boa, tá? Então, o agrecano ele funciona mais como uma absorção de choque,
tá? Então você tem aonde? Em tecido conjuntivo, lá na cartilagem, tá? E vão interagir com outros proteoglicanos, com outras proteínas, tá? Aí vão formar vários agregados e dando rigidez e elasticidade à estrutura, tá? Você tem as glicoproteínas, também você tem aí a estrutura. Então, algumas que fazem parte aí de membrana celular, tá? Então, você tem uma porção glicídica e uma porção proteica. Então, você tem associação de aminoácidos com carboidratos, e aí pode ser uma grande quantidade de carboidratos fazendo parte dessa estrutura, tá? Então, vai apresentar geralmente um ou vários polissacarídeos na sua estrutura, tá? E a gente encontra isso na membrana plasmática, nas estruturas sanguíneas, na matriz extracelular. Então a gente encontra glicoproteínas distribuídas pelo organismo inteiro. Então, por exemplo, os glicosaminoglicanos, tá? Então, aonde você encontra esse tipo de estrutura, tá? Então, você tem em tecidos de animais multicelulares, tá? Então, você tem um preenchimento com material semelhante a um gel, tá? Na matriz extracelular. Então, aí você tem esse glicosaminoglicanos fazendo parte dessa estrutura. Então, você vê essa estrutura fazendo parte desse gel, dessa matriz extracelular. Só para ver a função dos carboidratos. E aqui um quadro geral também mostrando os tipos de estruturas monossacarídeos, tá? Aí você tem as aldoses, cetoses, aí você pode ter as isomerias, você tem os disacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, lineares, ramificados. Você tem os carboidratos que podem vir a partir da dieta, tá? Então a gente também tem os carboidratos que vêm através da nossa alimentação. E aí a gente volta na parte lá do começo, o diabetes mellitus. O que é o diabetes mellitus? É um problema com o nível de glicose na corrente sanguínea. Você tem um quadro de hiperglicemia, tá? Então eu preciso de carboidrato. Então, o carboidrato é importante para a sobrevida dos seres vivos? Sem sombra de dúvida. Então a gente precisa do carboidrato para ter essa reação, para ter essa atividade celular, nossa principal fonte de energia. Mas lembra que a gente viu que o carboidrato não é só fonte de energia, faz parte de membrana celular e outras estruturas, tá? Mas se eu tiver um desequilíbrio na quantidade de carboidrato, principalmente da molécula de glicose na corrente sanguínea, eu vou ter um quadro de diabetes mellitus. Então, os carboidratos são importantes para a sobrevida, mas, assim como tudo na vida, precisa do quê? De um equilíbrio. Eu tenho uma necessidade e posso ter uma quantidade X de carboidratos de glicose na corrente sanguínea. Se eu passar desse limite, eu entro em quadros de hiperglicemia e posso estar desenvolvendo diabetes mellitus. Obrigado pela atenção e até a próxima.